Olá, estamos iniciando mais um estudo que tem como título O Selo de Deus e a Marca da Besta, parte 2. Acompanhe comigo o verso para memorizar, que diz assim: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Este é o verso que abre o nosso estudo, o verso introdutório que tem como ponto principal a fidelidade e a perseverança. Com certeza esses são fatores fundamentais para que o povo de Deus obtenha sucesso em todas as suas dimensões. Mas principalmente obter sucesso referente à salvação e à eternidade. Observamos que na semana anterior existe um povo que possui o selo de Deus e o que representa esse selo de Deus. Nessa semana vamos ver o que significa o selo da besta, o selo de um elemento perseguidor, o selo de um elemento opositor ao poder e às diretrizes de Deus. O nosso estudo ele deixa evidenciado a questão da perseguição pegando um exemplo bem conhecido dos valdenses, um povo cristão que habitava na região montanhosa da Itália e que tinha como linha de vida os preceitos dados por Deus, os preceitos da Bíblia. E, assim como haverá no final da história da humanidade, o povo que também está arraigado à palavra de Deus, estes serão perseguidos. E os valdenses, por sua vez, foram perseguidos, tiveram a sua liberdade religiosa violada, inclusive com objetivos de morte. Houve massacre, houve perda. Mas a palavra de Deus deixa clara que aqueles que estão ao lado de Cristo serão vitoriosos, mesmo que a sua vida seja extinguida de maneira forçada pelos poderes do mal. Fique concentrado nesse estudo e acompanhe os próximos tópicos. Olá, mais um tópico, agora falando de ferida mortal, ou seja, uma ferida que abala as estruturas. Dentro desse contexto, nós temos o livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, que diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Neste paralelo nós temos uma data profética, no qual esse poder teria um grande avanço, realmente magoaria os santos, ou seja, prejudicaria profundamente a vida daqueles que seguem a Deus. Esse período profético, vinculado a um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, equivalem a 42 meses proféticos. Transformando isso, nós temos 1260 dias, mas da linha do tempo contexto profético, nós devemos converter os 1260 dias para 1260 anos. Esse é o período no qual o sistema opositor, o sistema de opressão religiosa vigorou de maneira colossal. E depois esse poder ele seria abalado, ele seria impactado, mas ressurgiria, que é o poder que nós encontramos hoje e que vai se estender até o tempo do fim de uma maneira mais intensa, de uma maneira angustiante. Mas Deus promete resguardar, proteger e salvar o seu povo. Isso é magnífico, não é mesmo? Meus irmãos, a apostasia já vem acontecendo
nas igrejas, também na nossa, já vem acontecendo há algum tempo, porque pessoas que às vezes não estão tão firmes assim, se deixam levar às vezes por argumentos falsos. E Paulo, quando escreveu uma das cartas, ou seja, a segunda carta que ele escreveu para os Tessalonicenses, lá no capítulo 2, do versículo 13 e 4, e também nos versículos de 9 a 12, ele fez ali uma ponderação, né, com relação às marcas distintivas da besta, o poder do anticristo, etc. e tal, coisas que aconteceriam nos últimos dias. Então ele deixou bem claro ali que um evangelho falso estaria entrando na igreja, apostatado, querendo entrar na igreja para distorcer as verdades bíblicas e tudo que se chama Deus. Então você veja que muitas vezes querendo esse evangelho falso mudar o tempo e mudar inclusive o que está lá na Bíblia, e eu daria como exemplo a problemática do sábado, né, que eles tentam distorcer e adorar a Deus num outro dia. Então, ele advertiu fortemente sobre essa apostasia, né, e que afastaria a verdade, né, da palavra de Deus. Um evangelho falso entraria na igreja, então, como eu disse, distorcendo a palavra de Deus. E a profecia descreve um sistema religioso que faz concessões em relação à palavra de Deus, né? Substituindo o evangelho por tradições humanas, né? E hoje, quantas igrejas você vai, e eu não estou aqui apontando nenhuma, porque não posso fazer isso, não posso fazer nenhum tipo de julgamento, porque não estou aqui para isso e nem tenho poder para isso. Mas a gente vê claramente que tem pessoas que se aliam ao homem, esquecendo da verdade bíblica, pura e simplesmente a verdade de Deus. Irmãos, na atual conjuntura espiritual em que vivemos nesses últimos dias, tanta infidelidade, quantos pecados, podemos dizer assim, né? Apostasia de todos os lados, né? Falta de amor, etc. e tal. Poderíamos até nos perguntar, né? Onde há alguém moralmente apto para liderar, aliás, este mundo? É de se perguntar, não é isso? O homem perdeu a confiança, inclusive, no homem, mas muitos ainda trocam a verdade de Deus acreditando em homens. Quer dizer, é problemático entender isso. Então você só tem um norte, que é a Bíblia Sagrada, onde estão ali todas as verdades, né? As profecias indicam ali um poder político e religioso que assumirá este papel. Então você que quer a salvação, você que busca a salvação em Cristo Jesus, tem que estar atento para isso e buscar única e tão somente as verdades da palavra de Deus. E João, que recebeu, né, esta mensagem, né, ele nos descreve o final da história aqui na Terra, né, no tempo do fim. Ele destaca ali 3 partes. A primeira, os poderes políticos, né, oferecem à besta o poder e a autoridade, tá certo? Então, os poderes políticos, como eu disse, né, oferecem para a besta o seu poder, como você está vendo
no nosso governo hoje, sem querer arrastar o nosso assunto para esse lado, né? Mas dá para se ver claramente, né? Em segundo lugar, você vê ali um conglomerado, né, de erros que lutam contra Jesus, né? Quer dizer, há uma força tremenda lutando contra Jesus e seus poderes. Em terceiro, ainda, ele diz que na última batalha da terra, Cristo e seus seguidores vencerão. Veja bem, nós temos que atentar para isso, meus irmãos. Nós que buscamos a salvação em Cristo, né, como eu disse, temos que atentar porque no final Jesus vencerá e a besta será, obviamente, derrotada. Então ali diz que Jesus vencerá e também seus seguidores. Mas quem são os seguidores de Jesus? Senão aqueles que professam Deus como seu Salvador e tenha fé em Jesus, que é você, eu e tantos outros. Então, temos que atentar para isso, nos cuidar com a apostasia, nos cuidar com o homem falso, a doutrina falsa. Quando querem te derrubar, busque na palavra a tua verdade. Por isso que na igreja é tão pedido, né, que estudemos a Bíblia, para nós estarmos armados no dia da necessidade. Deixo aqui o meu abraço, meu irmão, a você irmã também, e estamos juntos até a próxima lição. Amém? Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Continuamos estudando juntos a lição da Escola Sabatina. Entramos na 12ª semana desse trimestre. Estamos estudando um tema muito importante que fala sobre o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Nós vamos estudar juntos nessa semana a parte de quarta-feira e de quinta. Quarta-feira, a marca da besta. No livro Apocalipse em verso por verso, diz assim: A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Igreja Católica diz, não, pelo meu poder divino, eu revogo o dia de sábado e ordeno que santifique o primeiro dia da semana. E aí está. Todo mundo civilizado curva-se em reverência e obediência à ordem de da Santa Igreja Católica. Então vejam, a Bíblia ensina que o sábado é o dia santificado, é o dia que Deus, não foi nós, homens, não foi judeus, não foi nenhuma raça humana que fez isso. A Bíblia ensina, lá no início da criação, que depois de 6 dias, Deus, no 7º dia, da Gênesis 2, 1 a 3, ele parou a sua obra de criação, ele diz que descansou, Deus não precisava mais dele, descansou, ele abençoou e santificou o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Essa é os dois são dois pilares bem diferentes. Um adora o verdadeiro Deus, o Deus Criador, e outro adora o ser humano, aquele que mudou a lei de Deus, aquele que tirou o 4º mandamento e colocou o mandamento do homem, guardar o domingo. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia, corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Ou seja, aqueles que estarão sendo fiéis a Deus ainda serão chamados de anarquistas, serão chamados de alguém que não está honrando a ordem dada pela Igreja Católica. Então, irmãos, é muito sério isso, nós temos que estar preparados para quando chegar o momento nós estarmos prontos para servir ao Senhor. Satanás é tão astuto, irmãos, que no livro Grande Conflito, Ellen White descreve que ele vai tornar as coisas de uma forma tão pesada para aqueles que estiverem sendo fiéis a Deus, que ele vai mudar como se fosse, nós somos culpados, ele vai culpar o povo que guarda os mandamentos de Deus, que é fiel ao Senhor, pelas as catástrofes que estarão acontecendo na terra.
ele vai dizer, o povo vai, quando Satanás estiver aqui imitando a Jesus, vão dizer, olha, por que nós estamos sofrendo as pragas? Porque nós somos fiéis a Ti, nós guardamos o Teu dia, que é o domingo. E aí Satanás, de uma forma mentirosa, mais uma vez enganando o povo, vai dizer, mas olha, o Pai está muito triste, porque tem um pequeno povo que não está guardando o primeiro dia da semana, está guardando o sábado, e Deus pediu para guardar. Então nós temos que eliminar esse povo. Então vejam, o povo de Deus, o povo fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, à sua lei, que guarda os mandamentos, inclusive o santo sábado, será tido como aquele que estará fazendo, aquele povo que está trazendo anarquia, causando corrupção, atraindo os juízos de Deus sobre toda a terra. Que nós possamos nos preparar hoje, irmãos. Precisamos estudar muito, muito claro o livro de Apocalipse. Vamos estudar o livro de Apocalipse, vamos estudar. Eu tenho esse livro aqui é muito importante. Aqui está Apocalipse de verso em verso, de Henry Fahrenheit. Ele é um homem que escreveu e é muito bom de ler esse livro, é gostoso. A gente aprende muito sobre o Apocalipse e tudo aquilo que está acontecendo e vai acontecer ao nosso redor. No futuro, numa crise internacional, o mundo enfrentará uma transformação política, social, religiosa e moral radical, em que a observância do domingo será imposta e em seguida se tornará uma marca da besta. Que nós possamos ter o selo do Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que sejamos fiéis até a volta de Cristo, se possível, se for necessário, até a morte. Quinta-feira. Quinta-feira tem como título a nossa lição, falando sobre o teste do sábado. O selo de Deus fica claro para todos que estudam Apocalipse, que estão estudando, já estudaram, sabem que é o quarto mandamento de Deus, que é o Santo Sábado. Mas o selo, antigamente, ele era uma cera que colocava sobre aquele documento, e ele tinha 3 elementos importantes. Primeiro, o nome de quem selou, e em Êxodo 20, versículo 8 a 11, diz, o nome de quem selou. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, o Senhor teu Deus é o nome do primeiro, de quem selou o selo. O segundo elemento é o título de quem o selou, o Senhor que fez o céu, a terra e todas as coisas. E por último, o terceiro é o território em que ele reina. O Senhor é o Criador de todas as coisas do céu, da terra, do mar, das fontes das águas, de tudo que neles existe. Então, Deus vai colocar sobre o seu povo o seu selo. E esse selo está onde? Está na nossa testa, que significa o quê? Deus não vai obrigar ninguém a tomar a decisão ao seu lado. Deus nos convida, Ele nos chama, Ele nos oferece vida eterna, perdão pelos nossos pecados, e Ele diz, aqueles que permanecerem fiéis receberão o galardão da vida eterna. Ele nos convida a deixá-lo moldar a nossa mente por meio do seu Santo Espírito. Irmãos queridos, todos os dias ore com muita reverência, ore suplicando a direção do Espírito Santo, para que Ele molde a nossa mente, para que Ele tire o egoísmo da nossa mente, o nosso orgulho, nossa soberba, a nossa cobiça, a fim de que a nossa mente esteja pronta e preparada para receber as impressões profundas da palavra de Deus, a fim de que nos prepare, nos molde a nossa mente de acordo com a vontade do Senhor e sejamos fiéis na guarda dos seus mandamentos, na guarda do Santo Sábado. Nos mandamentos está incluso o 4º mandamento, que o poder da besta pensou em alterar, mas não vai conseguir e não conseguiu. Que Deus nos abençoe. Se estivermos vivos naquele dia, sejamos fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, fiéis à sua santa lei. Não tenham medo, porque Cristo estará conosco todo momento, todo o tempo. Fiquem com Deus, é a minha oração por mim e por vós. Amém. Neste momento, vamos fazer o encerramento do nosso estudo, vamos fazer a nossa conclusão. Nós observamos a questão de perseverança, de fidelidade, de perseguição de um poder opositor. Mas quando esse poder opositor vai ser demonstrado de forma clara? Podemos pegar, por exemplo, o sistema
americano, o sistema dos Estados Unidos, o sistema constitucional, que serviu de referência para a sua jornada de liberdade, a sua jornada de crescimento, a sua jornada de desenvolvimento. Eles tiveram desenvolvimento econômico, eles tiveram desenvolvimento social fantástico, porque eles firmaram preceitos, e esses preceitos estavam alicerçados na palavra de Deus. Então, quando esse governo, quando esse poder se curvar, abrir mão de seus princípios, de seus fundamentos e se render ao poder puramente governamental, alavancado pelas forças opositoras do mal, esse é o grande sinal de alerta. Esse é o grande momento em que nós estaremos ingressando em um período de perseguição como talvez nunca tenhamos visto. E um dos pontos que está envolvido nesta perseguição é o dia de guarda, ou seja, o domingo, valorizado como dia santificado. Este dia, um falso dia de adoração instituído por interesses humanos, enquanto o verdadeiro dia de adoração, o sábado, instituído pelo próprio Criador, aquele que tem a identidade, aquele que tem o selo do próprio Deus. Então, fique atento a tudo isso e jamais se esqueça de que o nosso Deus está preocupado com você e com a sua salvação. Portanto, que Deus esteja protegendo você e a sua família. Nos encontramos em um próximo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Senhor Deus, te louvo e te agradeço pela salvação maravilhosa. Não quero trocá-la por absolutamente nada. Quero continuar ao teu lado. Por favor, Pai, fica comigo. Em nome de Jesus. Amém.